qual a expectativa de vida para pacientes com lúpus ativo? Olha, Pedro, vai depender muito, como eu falei, da classe histológica. Depende muito das complicações que elas têm. Tem gente que tem lúpus neurológico, que é mais grave, lúpus pericárdico, que é grave. Mas, assim, hoje em dia, essas drogas são boas e você consegue controlar muito bem. Antigamente, como eu falei, nos anos 50, anos 60, era uma doença considerada fatal. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você pode levar até para, por exemplo, a renal crônico e tal, mas você... A Jamile, por exemplo, eu acho que, sei lá, com quantos anos ela ficou lúpica? 5 anos. Eu conheci ela quando ela tinha 5, 6 anos. Hoje ela é uma moça de 22, 23 anos, né, Jamile? Não é assim, não. Então, assim, o que pode acontecer, assim, às vezes tem uma prima que tem algumas doenças, famílias que têm doenças reumatológicas, não obrigatoriamente vão ter, entendeu? Não é que a mãe tem, a filha vai ter, não é assim. Mas, às vezes, tem doenças reumatológicas. Então, uma tem artrite reumatoide, uma tem lúpus, pode acontecer, não é uma doença geneticamente herdada. Então, como eu falei do negócio das medicações, eu falei dessas drogas novas e tal. E aí o que acontece é que depende muito, como eu estava falando, da resposta, né? Então, eu estava falando muito de como responde dessas drogas novas. E quando você tem a membranosa, a gente usa outro tipo de medicação, que é também em relação a... a gente usa mais corticoide, a gente usa o corticoide, às vezes um pouco mais de azatioprina, né? E uma coisa que eu acho que é interessante, ó, 9 anos a Jamile tinha, hoje ela tem 25. Eu conheci ela quando ela tinha uns 9 anos, mais ou menos, não foi, Jamile? E aí ela fez o primeiro transplante comigo, tudo. E aí, assim, uma coisa que é interessante, que eu acho que é importante salientar, assim, às vezes a pessoa começa com um tipo de doença lúpica no rim e ela pode se transformar. Às vezes ela tem uma classe proliferativa, ela se transforma para uma classe mais leve, ou ao contrário, começa com uma classe mais leve e se transforma para uma classe proliferativa. Por isso que quando ela não responde, às vezes precisa rebiopsiar, porque elas podem mudar de classe ao longo do tratamento. Então, às vezes precisa fazer uma rebiópsia, né? E que eu ia falar também do tratamento de manutenção. E outra coisa, em relação ao tratamento de manutenção, na membranosa, o tratamento de manutenção é mais longo. Por quê? Porque, assim, as pacientes que têm um lúpus com lesão membranosa, é mais difícil a gente tratar. Porque o paciente que é com lúpus com doença membranosa grave, eles costumam ter proteinúria muito importante. E é um paciente que tem um prognóstico pior do que uma membranosa primária idiopática. É um paciente que vai evoluir com mais doença renal crônica. Não é um paciente, porque uma membranosa primária é uma doença insidiosa, que vai demorar muito para ser renal crônico, às vezes melhora sozinho, e o paciente lúpico com membranosa é uma doença mais difícil. Então, além de corticoide, a gente pode deixar com micofenolato ou azatioprina, o tratamento de manutenção vai ser de 2 a 3 anos com micofenolato, que é diferente do quando é proliferativa, porque a proliferativa ou responde ou não responde, ou vai mal. E a membranosa não, para você manter... Oi, Milena, tudo bem? Aí, para você manter, você tem que manter mais ou menos uns 2 a 3 anos. Ele fala que você tem que manter com 2 a 3 anos de micofenolato. É bastante tempo, né? Ou você pode até usar a ciclosporina também, né? Então, a membranosa é mais difícil de tratar mesmo. Que mais que eu ia falar? Eu falei do negócio que pode transformar de membranosa para proliferativa, ou de proliferativa, às vezes, de 2 para 4. Isso acontece, né? E que evolui pior do que a primária. O Pedro se perguntou se o lúpus... Sim, o lúpus, eu não comecei falando isso, mas assim, o que é o lúpus? O lúpus é uma doença autoimune.
Você é assim, você reconhece como não próprio células do seu próprio organismo. Então, você começa a ter autoanticorpos. Então, você reconhece, não reconhece os seus vasos, você começa a ter autoanticorpos e você pode ter artrite, pode ter vasculite, pode ter nefrite. Você vai depositando esses anticorpos em vários lugares do seu próprio corpo. Mas tem gente que só tem na pele, tem gente que só tem na articulação, tem gente que tem no rim. Cada um tem uma manifestação. É muito variável, né? Tem gente que tem em vários lugares. Então, tem o lúpus, que é só lúpus eritematoso discoide, que é só de pele. Tem gente que tem acometimento articular. É muito, muito variável. E ele pode se tornar mais grave no decorrer do tratamento? Não, geralmente tem pacientes que normalmente eles vão, como eu falei, existem critérios em que a gente já percebe que ele vai ser de mau prognóstico. Que eles, no rim, a gente já sabe alguns critérios de biópsia ou de quando ele abre o diagnóstico, a gente já percebe que esse aqui vai mal. Por exemplo, na biópsia, ele já tem algumas lesões que mostram que esse aqui vai responder pior. Ou se ele abre o quadro, ele abre a situação com creatinina alta, hipertensão severa, ele já tem muita proteinúria. Então, esses aqui eu já sei que ele talvez não responda ao tratamento. Por quê? Porque ele já parece mais grave desde o início. Entendeu? Então, são alguns fatores, a gente chama de fatores prognósticos. Por quê? Porque quando ele começa, eu já sei que ele é um pouquinho, ele tem indícios de que ele pode ser pior a resposta dele ao tratamento. É isso. Qual o lúpus da Sara? Olha, quando a Sara tinha um lúpus, a gente chama de lúpus eritematoso sistêmico, quando ele pega o rim, então já é o sistêmico. Quando é só de pele, é o lúpus eritematoso discoide. Então, a partir do momento que ela ficou renal crônica por causa do lúpus, é lúpus eritematoso sistêmico. Pergunta, ela te conta a historinha dela. Ela lembra, sabe mais que eu, né? Que eu já peguei ela renal crônica. Então, ela vai saber melhor que eu. Mas, assim, o que eu queria falar era em relação à diferença do tratamento. Porque, assim, a nefrite lúpica, o que eu acho que é bem interessante a gente falar, porque o que é importante são o tratamento, porque isso, em relação à urina, é que vai dar para nós a ideia de ser membranosa, ser proliferativa, e como que a gente vai